para a formação do vaso, eu vejo 3 elementos. Primeiro, precisa de água. Segunda, de oleiro. E o terceiro, de barro. Bata no peito e diga: o barro sou eu. Mais uma vez, o barro sou eu. Fale com o seu irmão: você não é argila, você é barro. Mas por quê? Por que nós não somos argila e nós somos barro? Porque para poder moldar argila, não precisa ser oleiro. Mas agora para moldar o barro, tem que ser oleiro, tá entendendo? É por isso que tu não é argila, você é barro, tu tá na mão do oleiro. Não adianta você correr para lá, correr para cá, porque tu tá na mão do oleiro. Só o oleiro molda o barro. O oleiro é o próprio Deus. E Ele está aqui nesta noite moldando o nosso caráter. Ele está aqui nesta noite moldando a nossa personalidade. Ele fez isso com Paulo. Deus fez isso com Paulo. Deus fez isso comigo. Deus fez isso contigo. E Ele tem feito em muitas vidas. Até hoje, nós encontramos o oleiro está trabalhando na vida de muita gente. Muitas vidas estão sendo moldadas. E eu até me lembro de algo aqui. Eu dizia uma coisa. Eu sempre dizia que eu nunca ia ser crente. Tem muitas pessoas que falam isso, né? Você prega a palavra para ele vem para cá, se emociona, chora, baba. Mas fala assim: não, ser crente eu não vou não. Só que alguns ainda vêm na igreja e eu nem isso. Eu não passava nem na porta da igreja. E eu batia no peito e dizia: eu nunca vou ser crente. Eu nunca vou ser crente. Quando eu via um crente passando, eu já trocava de caminho. Eu já mudava de caminho para poder não ter que passar por eles. E por eu ver a minha família fazer parte do espiritismo, pela minha família ser espírita, o que eu imaginava? Que eu também vou ser espírita. Minha família, a maioria era sambista. E o que eu imaginava? Eu também vou ser sambista. E fiquei um bom período. Passei pelo espiritismo. Praticamente vivia lá dentro. Passei pelo samba. Pela escola de samba. Mas só que Deus tinha um plano na minha vida. Não é você que faz o plano. É Deus é quem faz o plano. Aleluia! Aleluia! E comecei a desfrutar de tudo aquilo que o mundo oferecia. Mas não sabia que Deus já tinha um plano na minha vida, desde o ventre de minha mãe. E quando eu olho para a história da minha vida, você sabe o que eu vejo? É que Deus realmente tudo pode. E nenhum plano dele pode ser impedido. O nosso Deus, irmão, ele pode tudo. E nenhum plano de Deus pode ser impedido. Porque eu fico lembrando da minha história. E eu vejo que minha mãe, mesmo sendo criada no evangelho, ela alcançando um pouco de idade, os meus avós vinham a falecer, e induzida pela minha tia, ela agora vai para o espiritismo. E a minha mãe tinha um sonho, e o seu sonho era ser mãe. Mas a sua idade chegava e ela não conseguia ter filhos. Só que de repente ela começa a engravidar. E ela teve a primeira gravidez, perdeu. A segunda, a terceira e a quarta. E descobriu que não poderia realmente gerar, porque todas as gravidez ela perdia. O seu sonho estava sendo frustrado. Mas eu vou dizer uma coisa: o nosso Deus realiza sonhos. O nosso Deus realiza sonhos. O tempo foi passando, mesmo ela pertencendo ao espiritismo, sendo ela criada num berço evangélico, a sua fé estava em Deus, ela acreditava num Deus que habita no céu. E ela faz um pedido a Deus: Deus, me dá uma filha. E ela também especificou, irmão, especifica a vitória que você quer aqui hoje. Sabe, pode declarar o que você quer. Não faça uma lista não. Fala o que Deus, pode esclarecer. Deus, eu quero uma casa. Olha, Deus, pode falar. Deus, ela falou: Deus, eu quero uma filha. Vai, pede a Deus aí o que você quer aqui hoje. Qual é a vitória que você está precisando hoje? E agora minha mãe vem engravidar. Mais uma vez ela engravida. E qual era o pensamento? Era que quando chegasse um certo período da gestação, ela iria perder. Porque todos tinham sido assim. Só que agora era diferente. Sabe por quê? Porque ela tinha feito um pedido a um Deus que é fiel.
Há um Deus que é poderoso. Há um Deus que mesmo que você esqueça do pedido que você faz, Ele não esquece. Ele está anotando o teu pedido aqui hoje. Ele está anotando o teu pedido aqui hoje. E se amanhã você esquecer do que você está pedindo, você vai se surpreender com a vitória e tu vai se espantar e vai dizer, mas o que é isso? Aí Deus vai te dizer, é a vitória que tu me pediu ontem. Quem crê, levante a mão e receba a vitória em nome de Jesus aqui hoje. O sonho de minha mãe era ser mãe, claro. Agora, o tempo foi passando, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. E daqui a pouco começam os crentes evangelizando. E minha mãe está lá dentro de casa. Assim conta ela queria muito estar aqui hoje. Ela ligou para mim e falou, como é que eu queria estar, mas não posso. E ela conta que ela estando dentro de casa, bate no portão os crentes fazendo visita. Graças a Deus, irmão, que até hoje ainda tem crente ainda, né? Que ainda bate no portão dos outros para poder pregar a palavra de Deus. Esses são os perturbadores da terra, mas perturba a terra mesmo, irmão. Porque foi para isso que Jesus nos deu poder, para perturbar a terra, tocar buzina em Sião. Ela não saiu para atender, mas de lá mesmo, porque profeta de Deus é assim, não precisa estar olhando, não precisa estar perto de você para profetizar não. De lá de longe mesmo, ela só da janela, não atendeu, não foi até lá. De lá mesmo ele disse assim, no teu ventre está sendo gerado um instrumento para Deus realizar os seus propósitos. E foi embora. Profeta de Deus é assim, irmão. Entregou o recado de Deus, pode ir embora. Pode ir embora. Se Deus falou, irmão, está falado. Não precisa depois ficar ligando e dizer, irmã, aconteceu. Não. Se Deus falou, você creia que Deus falou e está falado e acabou. E do jeito que o profeta de Deus falou, aconteceu. Chegou agora aos 9 meses. Minha mãe agora começa a passar mal para dar luz. E agora quando ela vai dar luz, ela não vai para o hospital. Eu nasci em casa, bem apressada, né? Eu nasci em casa. Mas sabe por que eu nasci em casa? Para poder trazer confusão para a medicina. Eu sempre tenho um amigo que sempre diz que Deus complica, mas depois explica. Eu nasci em casa para complicar mais a história ainda. Porque de repente, na situação que a minha mãe se encontrou, no hospital ia encontrar vários recursos, mas dentro de casa não tinha recurso nenhum. E agora eu venho a nascer. E quando eu agora venho a nascer, minha mãe começa a ficar muito mal. E estava quase morrendo. Eu nasci às 18 horas. Do dia 29 de setembro, está chegando meu aniversário aí. Não vou falar o ano para você não descobrir minha idade. E agora, depois que eu venho a nascer, passa mais algum tempo, das 18 horas, quando chega a meia-noite, minha mãe estava muito mal, e descobriram uma coisa, tem outra criança. Isso quer dizer que ela era gêmeas. E ficaram tudo naquela ansiedade, que tinha outra. Falei, pronto, agora não podia ter um, agora ia ter 2. Mas só que o mal que ela estava sentindo não era para ganhar neném, porque ela estava sentindo muito mal mesmo. Minha mãe disse que ficou muito ruim, como se fosse uma infecção, e dava febre, e ela gritava de dores. E quando deu meia-noite, mas minha mãe dá a luz mais uma vez, mas nasce um mioma, mais pesado do que eu. E agora vem aquele comentário, nenhuma criança que é gerada com mioma sobrevive. Mas eu estou aqui. Aí agora, porque eu fui gerada com mioma, minha mãe pegou todas as minhas forças. E eu agora fiquei acometida de tuberculose, anemia profunda que transformou-se em leucemia, hepatite. Até os 3 anos de idade eu não andava. Só depois de 4 anos que eu fui andar. E os médicos falaram que eu não ia viver, que eu ia morrer. Mas eu vou dizer uma coisa mais uma vez. O plano de Deus não pode ser impedido. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Que o plano de Deus não pode ser impedido. Você está aqui hoje porque Deus tem uma promessa na sua vida. Você está aqui hoje porque o plano de Deus não pode ser impedido. O tempo foi passando, a minha enfermidade foi se agravando, e os médicos diziam que não tinha jeito. Aí você sabe o que eu aprendi? É que quando cessa os recursos humanos, o Senhor se levanta para dar a vitória. Os recursos humanos já cessou para você, então se prepare para ver o milagre de Deus. Se prepare para ver o milagre de Deus.